Hare Krishna, seus projetos de ciência que deram errado. Tá começando mais um episódio do Nerd Político, o canal que te explica as coisas da vida através da cultura pop. E o tema de hoje é muito importante aqui pra gente. Não só pra gente, mas pra grande parte da população do mundo. Deveria ser importante e eu diria até fundamental para todo mundo, para todas as pessoas do mundo. Mas a gente chega lá. O nosso objetivo hoje é fazer com que vocês saiam daqui com um entendimento mais amplo sobre o tema que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre diversidade. Porque o Nerd Político está aqui exatamente para fazer vocês, pensarem de uma maneira mais crítica. E ninguém melhor que Star Trek para exemplificar o que é diversidade. Para todos vocês, para todas vocês. Star Trek, ou Jornada nas Estrelas, né, como ficou conhecida essa franquia de cinema, de televisão, de quadrinhos e, claro, de um monte de bonequinho. Não vale confundir com Star Wars, senão eu vou te dar um tapão com a mão do Spock. E todo começo, hein, para ficar todo mundo no mesmo degrau. Que catsa é diversidade? Ó, se tem uma palavra que não dá para usar quando a gente fala sobre diversidade, é limite. Porque diversidade é justamente o que impulsiona a humanidade em sua evolução. Somos todas as pessoas desse mundão, diferentes umas das outras. Até o final do programa, a gente vai provar para vocês que essa é a nossa melhor característica, ser diverso. Diversidade, então, é um conjunto de todos os aspectos que nos tornam diferentes, meio óbvio até. Então eu não estou falando só sobre, por exemplo, etnia, religião, gênero, sexualidade. Estamos falando de uma coisa mais ampla. Estamos falando de diversidade cultural, por exemplo. Estamos falando de diversidade linguística. Só para ficar aqui, claro, né, nos seres humanos. Partindo do princípio que você é um ser humano, claro. Ó, vamos pegar o exemplo do Brasil. A história desse nosso pedaço de terra aqui começa há milhões de anos. Mas vamos focar em milhares de anos se a gente delimitar isso ao tempo em que tem algum ser humano morando aqui nessa terra. E claro que a gente não está falando de 1500, né, de quando os europeus invadiram a nossa terra. A gente está falando de quando os primeiros povos, as primeiras pessoas, as primeiras sociedades estiveram por aqui. Se existem hoje mais ou menos 200 etnias indígenas ou povos originários aqui no Brasil de hoje, imagine quantas mais a gente poderia encontrar, por exemplo, lá em 1500. Isso, por exemplo, é diversidade cultural. Quantas culturas dividiam esse imenso espaço que a gente chama de Brasil? Agora, imagine se a gente ampliar isso e olhar para o planeta todo, para todas as espécies, todos os lugares dessa nossa Terra. É isso que os pesquisadores chamam de biodiversidade, de geodiversidade. Mas hoje a gente está só falando sobre a nossa espécie, a espécie humana. Começou a abrir um pouco mais a cabeça, entender um pouco melhor do que a gente está falando? Que bom, então vem comigo. Ó. Onde é que Star Trek então se insere nisso aqui, nesse tema, em diversidade? A gente poderia usar outras franquias ou personagens para falar sobre isso? X-Men, por exemplo? Ou Pantera Negra? Sim, a gente poderia. Mas a gente ia se concentrar só em alguns aspectos desse tema diversidade, que ele é amplo, ele é complexo, né? E não em todos, ou em grande parte deles, que é o que a gente pretende hoje. Não dá pra falar sobre isso por horas, gente, de verdade, mas vamos concentrar um pouco aqui, né? Como a gente quer que vocês retornem para suas vidas, depois de assistirem ao nosso canal, depois de assistirem o episódio de hoje, a gente vai dar somente alguns exemplos, para não tomar horas ou dias da sua vida. Ó, lá nos anos 60, um cara bem do visionário chamado Gene Roddenberry criou uma série para televisão aberta dos Estados Unidos chamada Star Trek, que contava a história de uma nave chamada Enterprise que se encontrava em uma missão de 5 anos para descobrir novas vidas, novas civilizações, indo onde ninguém jamais tinha ido antes. Essa nave, que é um ícone não só da televisão, mas da ficção científica, mas diria também até mais, assim, do imaginário coletivo da nossa cultura pop, carregava algumas centenas de pessoas. Ela representava a Federação dos Planetas Unidos, sendo que a Terra era um desses planetas. Nessa nave, na Enterprise, a gente tinha o capitão James Tiberius Kirk, um cara branco, estadunidense, né, nascido nos Estados Unidos, um cara bem padrão. A gente tinha também o Dr. McCoy,
que era oficial médico da nave, também branco e também dos Estados Unidos. Os dois eram amigos, inclusive. E o Sr. Scott, que era também um cara branco, mas era escocês, era europeu. Tinha outros 4 personagens desse elenco principal, né, que mostravam bem, ou começam a mostrar bem o que a gente vai falar agora sobre diversidade. Tinha a Nyota Uhura, oficial de comunicações, uma mulher preta, nascida num país fictício da África. Né? A gente está falando, afinal, de uma série passada no futuro. O Sr. Hikaru Sulu, que era um dos caras que pilotava a nave. Pilotava é ótimo, né? Um dos caras que pilotava a nave ali. E um cara oriental. E o Sr. Chekhov, um cara branco, mas que era da antiga União Soviética. Lembrando que nessa época, lá nos anos 60, estava rolando a Guerra Fria. E os Estados Unidos simplesmente detestavam tudo que vinha da União Soviética. Então tinha que ir ali de diversidade, vamos tentar unir essa galera. Tentar unir a humanidade, né, em todos esses aspectos. E por fim tinha o Sr. Spock, o imediato, que é tipo o braço direito do Capitão Kirk. O ator que fazia o Spock, o Leonard Nimoy, era de família de origem judaica. Então tinha uma grande passabilidade branca. Mas na série, ele era um alienígena do planeta Vulcan. Aquele com a orelhinha empinada e que fazia assim. Aquele tapão que eu ia dar em você. Ó, então se liga. Eram 7 os principais membros. Uma mina, preta, e 6 caras. 4 deles eram brancos. Um oriental e um ET, um alienígena. Mano, vocês têm noção do que isso representava nos anos 60? Mesmo hoje, só em torno de 20% dos filmes de Hollywood tem protagonismo de pessoas pretas. Você imagina lá. E segundo um ranking publicado todo ano pela Universidade da Califórnia, esses 20%. Em 2022, por exemplo, ontem, só 16% dos filmes de maior bilheteria do cinema americano foram protagonizados por mulheres não brancas. Só para vocês terem uma ideia. É muito pouco, mas para os anos 60, bom, também era pouco. Mas era um começo de um movimento que caracterizou a franquia de Star Trek, como uma das maiores representantes da diversidade humana em toda a cultura de massa. Tem 2 informações importantes que precisam ser ditas aqui antes da gente partir para o próximo item. Na 3ª temporada da série, o Capitão Kirk e a Tenente Uhura se beijam. Esse não foi o primeiro beijo interracial da TV. Tem muita gente que acha que é isso, mas não foi. Mas foi provavelmente o mais estrondoso até ali, né? Porque é uma série que tinha uma certa audiência, enfim, e tinha uma protagonista preta, né? A Nichelle Nichols, a atriz que faz a Uhura, que fazia a Uhura, disse que esse foi o episódio que ela mais recebeu cartas dos fãs. Sabe, carta, aquele lance que escrever em papel e tal. Então, vocês sabem que esse beijo quase não rolou? Isso porque a atriz, que estava fazendo um puta de um sucesso na época com a série, estava querendo sair para outros voos, tá? Tava fazendo sucesso, queria tipo, ganhar mais grana justo, né? Foi quando ninguém mais, ninguém menos que o reverendo Martin Luther King, que é um dos grandes, se não o maior líder do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Ele foi encontrar com ela e falou, ó, fica aí, cara, seu papel é importante. E ele está influenciando um monte de gente. Esse é o único programa que eu deixo os meus filhos ficarem acordados até mais tarde para assistir. E ela mudou de ideia e continuou na série. É muita moral, né? O Luther King vir falar contigo. Outro exemplo, né? A Whoopi Goldberg, aquela atriz negra, né? Do Ghost, por exemplo, a atriz americana. Ela conta que quando viu a Uhura na TV, quando pequena, ela foi correndo contar para a mãe dela e falou, mãe, tem uma mulher preta na TV e ela não é empregada. Sacou a importância? Ou começou a sacar? É por aí, mais ou menos por aí que a gente está fazendo esse episódio de hoje. E outra coisa que eu preciso falar para vocês é que o Sr. Sulu, o Sr. Hikaru Sulu, o piloto, aquele de origem oriental, muitos anos depois, no filme de 2016, já nem com o mesmo ator, ele sairia do armário e se assumiria gay. Viajando uns anos pelo tempo, a gente chega até 1987, aqui no mundo real, né? Ano em que a gente foi brindado com o nascimento do grande Kendrick Lamar. Mas o que isso tem a ver com Star Trek? Absolutamente nada. A gente só acha ele genial e é fã pra um caralho da música dele. Mas 87 é também o ano que vai ao ar o primeiro episódio de Star Trek A Nova Geração. Como fez a série original, a diversidade é um tema muito presente na escalação do elenco e também nos temas da própria série. A nave, mais uma vez, é comandada por um homem branco, o capitão Jean-Luc Picard. E um parênteses aqui, diferente do Kirk, que é um brucutu, tal, resolve as coisas na porrada, tal. O Picard é francês. É como se a série dissesse assim, que o iluminismo tomou conta da Federação, bem entre aspas, né? Então começa a rolar também uma tentativa ainda maior
de diferenciar as pessoas e de mostrar que vir de lugares diferentes, pensar de uma forma diferente, faz a tripulação também agir de uma forma diferente. O Kirk e o Picard, embora capitães brancos, se diferenciam demais. Continuando em A Nova Geração, o imediato do Picard era o Riker, também um cara branco. Mas é nos oficiais de patentes menores, vamos dizer assim, tirando esses principais, que essa diversidade é bastante sentida, ainda no elenco principal, tá? Então, pela primeira vez, nós temos um androide dentre esses principais personagens, o queridíssimo Data, talvez seja, junto com o Spock, o personagem mais querido de toda a franquia. A gente também tem um LaForge, que é um homem negro e cego, que é oficial de engenharia. A série ainda apresenta o Worf, que é um Klingon. Os Klingons eram uma raça que era inimiga da Federação, na série original. O ator que interpreta o Worf, o Michael Dorn, é negro. E ele justamente aparece como um Klingon negro nessa série, na Nova Geração. A gente tem ainda a Deanna Troi, que apresenta Poderes da Mente, a Tenente Tasha Yar, que sai logo depois do primeiro ano, e a Doutora Crusher, todas elas brancas. A diversidade vai crescendo, mas mais do que isso, personagens como o Data, o Worf e o LaForge agora têm mais espaço de desenvolvimento. Então a gente acaba se apegando mais a eles. A gente começa a ter uma visão mais ampla do que é ser humano. Porque ser humano não é definitivamente ser branco, homem, cis, hétero e por aí vai. Então, como a TV, o cinema e a cultura em geral mostravam pra gente quase o tempo todo até ali. Por falar em ser humano, vejam, o Data é um androide que vai se tornando cada vez mais próximo do que seria um ser humano. Já o LaForge é um personagem que nasceu cego, mas que usa esse visor para poder enxergar. Com o passar do tempo, ele acaba se livrando do visor e começa a enxergar com uma prótese. Essa mudança nessa condição é algo que nos faz perguntar qual o ponto em que deixamos de ser humano para sermos algo mais. Nesse caso, ciborgues, né? Não é por acaso que o LaForge e o Data estejam em lados opostos dessa jornada e sejam melhores amigos. Pequeno parênteses aqui, para indicar um influenciador muito legal, de quem a gente gosta muito, que vai falar com mas muito mais propriedade sobre direitos de pessoas com deficiência, sobre todo esse universo, né? Políticas públicas, como tratar do tema e tudo mais. É o Ivan Barão. Vocês devem se lembrar do Ivan, ele, no começo de 2023, ele subiu a rampa do Planalto junto com o presidente Lula, na posse do presidente Lula. Olha, o Ivan é massa demais, vale muito a pena seguir ele. Eu queria falar um pouquinho sobre o Worf, que é um caso mais que especial, porque é um cara que vem de uma raça, de uma cultura belicosa e se descobre um pacifista, o que é genial em vários níveis. Várias vezes a gente se depara com notícias como tal povo, tal país entrou em guerra com outro. Claro que existem conflitos milenares por posse de terra, posse de recursos, ou até por motivos religiosos, filosófico-religiosos, mas poder assistir à evolução de um cara que de uma raça inimiga se torna um grande companheiro e, por que não dizer até um amigo do restante da tripulação, é uma grande coisa. Ainda mais naquela virada de década, né, em que o Muro de Berlim caía, a União Soviética deixava de existir. A globalização naquele tempo, gente, atingia novos níveis. E em Star Trek mais ainda, né? Talvez a gente precise se referir isso até como universalização, né? Nesse caso, enfim, universo, blá blá blá. Mas foi em Deep Space Nine, uns anos depois, uma outra série, que a coisa começa a ficar séria de verdade. E aí a gente já está em 1993. Vale destacar que DS9, como ficou conhecida a série, né, a sigla DS9, ela não se passa em uma nave, mas dessa vez em uma estação espacial. Portanto, com tramas muito mais políticas e religiosas até. A pessoa escolhida para ser capitão é um homem preto, o Capitão Sisko. Os 10 principais personagens da série, só 4 eram humanos. Desses 4 humanos, 2 eram pretos e um deles era interpretado por um ator muçulmano de ascendência sudanesa, o Dr. Julian Bashir. Ou seja, cara, a gente tá falando de 10 personagens e só tinha mesmo um homem branco na tripulação. Uma pessoa branca, né, como personagem mesmo. Mas tinha também Transmorfo, tinha Klingon, tinha Trill, tinha Ferengi e tinha Bajorano. Aliás, uma Bajorana, e é nessa personagem que a gente vai se deter um pouquinho aqui. Até então, a gente falou de algumas mulheres, né? Falei da Uhura, falei da Deanna Troi, da Doutora Crusher, enfim.
E reparem só nas profissões dela. A Uhura era oficial de comunicações, mas infelizmente essa maior parte do tempo ela estava ali quase como servindo como uma telefonista, sabe? Tira o cabinho daqui, tira o cabo dali. A Diana era uma conselheira, como se fosse tipo uma psicóloga, vai, em linhas gerais, né? E a doutora Crusher era médica, captaram? São todas profissões que servem ou cuidam. Agora, a Kira Nerys, a Bajorana que eu falei, Deep Space Nine, a ex-guerrilheira. Não por acaso, a audiência tinha um certo, vamos dizer assim, um ranço da Kira. Achava que ela era rude, ou que ela estava exercendo um papel errado. Tipo, é um papel masculino, é um cara que tinha que desenvolver, enfim. Mas não era isso que os produtores, os escritores da série, tinham reservado para ela. Com a sua mira, os seus punhos ou a língua afiada, a Kira rapidamente se tornou um dos grandes destaques da série, sendo sempre escalada ou sempre com o papel da rebelde. E aqui a gente se atém ao contraponto de ter um capitão com habilidades de diplomacia, como era o Sisko, e uma comandante que foi uma insurgente. A gente precisa lembrar que Star Trek se passa em um universo no futuro e mostra como eixo central a tal Federação dos Planetas Unidos. Sendo a Frota Estelar, meio que dá pra gente dizer que seria o seu braço de exploração, braço científico, mas também um braço bélico. As naves eram equipadas com tasers, campo de força, tinha torpedos. Portanto, a gente está falando de uma estrutura militar dentro da Frota Estelar, em que a gente tem uma ex-guerrilheira que precisa seguir ordens do seu comandante e dos outros superiores, mas que tem lastro, tem espaço e, mais do que isso, tem experiência para sair de situações em que aquela estrutura militar ali, rígida, porque toda estrutura militar é rígida, então ela tem manejo, ela tem meios de sair dessa estrutura militar, né, onde essa estrutura militar não permite ser rígida. Isso é sensacional, ainda mais falando de uma série criada nos Estados Unidos, um país imperialista, em que nunca teve um ano sequer, se a gente olhar os últimos 100 anos, teve um ano sequer, que tivesse envolvido em um conflito armado, uma guerra. Às vezes até inventado, vocês devem se lembrar do conflito do Iraque, inventado pelo George Bush, o George Bush filho. Mas antes da gente passar para a próxima série, a gente vai falar sobre a Jadzia Dax. Ela é uma Trill, que é uma etnia formada por um corpo físico e de uma pessoa, né? E dentro dele habita um simbionte, dentro mesmo. Não é como o Venom, por exemplo, lá das histórias do Homem-Aranha da Marvel, que talvez seja o simbionte mais conhecido da cultura pop, né? O bichinho lá, o Trill, ele fica dentro da pessoa. Então essa pessoa assume alguns traços de personalidade, algumas características desse simbionte. Mas o mais legal é que Dax, né, o simbionte, o tal simbionte, antes de ser passado para Jadzia, ele habitava o corpo de um cara, de um homem. O que poderia caracterizar a personagem de Jadzia Dax como transgênero, até como gênero fluido, de repente. Gente, a gente tá nos anos 90 ali, é surreal uma coisa dessa aparecendo na TV aberta. Isso é muito disruptivo, é muitos anos-luz à frente do que a gente estava acostumado a ver na TV ou no cinema. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, por exemplo, mais ou menos nessa época, talvez as pessoas de maior destaque dentro do universo transgênero, e falando mais de televisão, por exemplo, eram a Roberta Close e a Rogéria, que eram completamente estereotipadas, né, pela mídia, relegadas a papéis totalmente secundários, para falar a verdade, né, e até fetichizados, né, aquela coisa de entrevistar e perguntar coisas íntimas, né, especialmente em programas de auditório. Você dá um Google aí, você vai achar um monte de entrevistas delas que são esquisitas, não por elas, mas pelo que se pergunta por elas. Quase como se elas estivessem sendo exibidas em um zoológico, saca? Um negócio muito ruim. Tô entendendo onde a gente quer chegar, né? Andando mais um pouquinho no tempo, em 95 vai ao ar uma outra série de Star Trek chamada Voyager. A produção volta a ser rodada toda dentro de uma nave, a Voyager, que se perde num lugar bem inóspito do universo, um tal quadrante Delta, que é um lugar super inexplorado e tal. E a diversidade aqui adquire novas formas, porque o pessoal original da Frota Estelar, o pessoal que está na Voyager, na nave, precisa se unir a uma tripulação inimiga, tripulação de uma nave Maquis. Os Maquis são tipo rebeldes, né? Rebeldes de novo, né? Falando de rebeldia. Isso porque para voltar para casa, para voltar para o quadrante alfa, que é onde se encontra
maioria dos planetas ou das civilizações conhecidas que mais habitam nesse universo, eles vão precisar viajar por mais de 70 anos. Tão longe que estão, 70 anos assim com uma nave, você imagina a distância, né? Então essas duas tripulações vão ter que aprender a conviver com isso, conviver com serem extremamente divergentes. Então que entra em cena a Capitã Janeway, a primeira mulher a comandar uma nave da franquia. O seu oficial imediato é um indígena norte-americano, o Chakotay, chamado por muitos de Chatokai, porque, tipo, é um personagem chato pra caralho. Mas isso não tem a ver com a etnia dele, né? Tem só a ver com a forma como ele foi escrito. E a tripulação ainda conta com uma Klingon, uma Ocampa, um Talaxiano, um Vulcano, além de alguns humanos. E dentre esses humanos, a 7 de 9, que é uma parte Borg, que é tipo um coletivo tecnológico, é uma ciborgue, portanto. Ah, detalhe, um dos humanos, o doutor, é um holograma, tá? Então, tipo, nem dá pra considerar que tem tanto humano físico assim. Mas olha pra onde os caras vão. O oficial vulcano da nave, o Tuvok, ele também é preto, o que abre uma possibilidade bem interessante de mostrar que, se a gente tem diversidade, por exemplo, de etnia aqui na Terra, seria possível ter também isso em outros planetas, que é uma coisa que não tinha sido explorada até ali, né? Ah, claro, tinha lá um Klingon que era preto e tal, mas isso não ficava totalmente claro, sabe? Porque, afinal, o Tuvok tinha uma aparência um pouco mais humana, né? Por falar interessante, a gente vai pular Star Trek Enterprise por motivos de chata pra um caralho, não é nada interessante. E a gente vai direto para uma das novas séries, das séries mais novas agora, que é uma pequena preciosidade da televisão atualmente, ou no caso do streaming, né? Já que a forma de assistir televisão mudou. Aliás, essas séries todas estão na Paramount Plus. E vale muito a pena, assim, gastar um tempinho. Vai vendo uma série aqui, uma série ali, um episódio aqui ou ali. Claro que você tem que contar que são séries antigas, né? Segure-se agora, porque a gente vai falar da série que ressignifica a franquia para sempre. A gente está falando de Star Trek Discovery. E olha, bagunça é pouco para falar sobre essa série, que traz a primeira Capitã Negra. Mas o mais curioso é que quando anunciaram o nome da personagem, Michael, a galera ficou, pera lá, mas qual o gênero dessa pessoa? É Michael, mas é uma atriz? Sim, a Michael é uma mulher preta, a atriz é excelente, some com a Martin Green, que fez Walking Dead. Mas por que eu falei que é uma bagunça? Porque conforme a série vai evoluindo, o cargo de capitã, de capitão, vai mudando de mãos. O que é uma coisa bem interessante se a gente pensar, né? Porque isso permite com que a população vá se adequando aos estilos, ora mais impulsivo da Michael, mais coração, ora mais comedido e mais racional do Saru. E crescendo com isso. Parênteses aqui, a série também apresenta a imediata Tilly, que é uma mulher, uma humana, uma ruiva, com sobrepeso. Um tema que, inclusive, é discutido dentro da série por causa dessa personagem. Mas é numa outra área que a diversidade aqui se mostra mais presente, que é na sexualidade das personagens. Pela primeira vez, a gente tem um casal abertamente gay na série, com os ótimos Stamets e o Dr. Culber, de uma forma sutil, mas sim. Mais pra frente, a série introduz a Adira, que é uma personagem abertamente não binária, interpretada por uma pessoa não binária. E aqui eu estou usando feminino porque eu estou me referindo ao termo pessoa, então pessoa não binária. A Adira é uma pessoa não binária. A Adira, por sua vez, se relaciona com Grey Tal, um outro personagem trio, lembra? Dos simbiontes, tal, dos bichinhos que falam dentro. Então, Grey é interpretado pelo Ian Alexander, que é um homem trans, que é um ator trans, né, descendente de mãe vietnamita. É muita informação, eu sei. Uma das muitas entrevistas que os produtores deram, o Alex Kurtzman e a Michelle Paradise, na época da introdução dessas duas personagens, né, de Grey e Adira, eles disseram o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Star Trek sempre representou uma miríade de vozes. Quem são essas vozes que não estamos ouvindo? Quais são os personagens que não estamos vendo? Agora, qual é a voz importante que queremos ouvir por meio dessas personagens? Então, um detalhe muito importante quando a gente volta os nossos olhos para Grey e Adira. São interpretados por um ator não binário e um homem trans, fazendo com que as personagens sejam corretamente representadas. Mais que isso, podendo imprimir nessas interpretações parte da história desses atores, né? Parte do que sofreram, do que passaram, do que sentiram, do que amaram. Isso é uma coisa que a TV e o cinema demoraram demais para fazer. Que os quadrinhos, por exemplo, só têm conseguido fazer agora. Vão trazer escritores e escritoras, artistas negros, negras, mulheres,
pessoas de todo o espectro LGBTQIAPN+, por exemplo, né? Pessoas de etnias marginalizadas na indústria cultural americana e eurocentrada, como asiáticos, por exemplo, de vários tipos, judeus, indígenas, árabes, não cristãos. Quem sabe um dia surge até um personagem Hare Krishna no mainstream, né? Ou Star Trek. Eu acredito, como já diria Fox Mulder. Essa leva nova de séries, a gente não vai tratar de Lower Decks ou de Strange New Worlds, que a gente já tem reservado aí 2 análises sobre eles bem legais, nem de Picard. Fica ligado nos próximos programas que a gente vai falar mais pra frente aí dessas 2 séries. Olha, aqui pra mim, a ficção científica sempre foi considerada um gênero infanto-juvenil na literatura e no cinema. Ela só foi alçada ao real valor que precisa ocupar com Star Wars. Mas Star Trek, exemplo de tantas outras obras, já não mostrava antes de Star Wars, que era possível transformar sonhos de outras galáxias em realidade. Seja, por exemplo, com o rádio portátil em Fahrenheit 451, com a impressora 3D em Star Trek A Nova Geração, com o foguete espacial em Flash Gordon, o desfibrilador em Frankenstein, ou ainda os antidepressivos que surgiram em Admirável Mundo Novo. Só para ficar em alguns exemplos, né? Então a gente sempre se espelhou na ficção para trazer essas ideias para a realidade. A gente aqui do Nerd Político aposta Star Trek, além do papel de mostrar que a diversidade é possível, nos prova que ela é necessária. Porque mostra que eu, por exemplo, homem, branco, cis, pansexual, pai, não mono, Hare Krishna, brasileiro de 5ª geração, nerd, progressista e proletário, penso e ajo, a forma como eu penso e ajo se difere demais do que pensam, por exemplo, Yanomamis e Pataxós, do que pensam mulheres e pessoas trans, muçulmanos e evangélicos, haitianos e japoneses, monogâmicos ou não, pobres e ricos, não, ricos não, definitivamente. A grande missão de Star Trek como a principal representante da ficção científica social da cultura pop é justamente mostrar que, em primeiro lugar, é possível representar toda essa diversidade cultural que o nosso povo, a humanidade, apresenta. Mas mais do que isso, mostrar que isso nos torna melhores. A humanidade só chegou onde está, naquele universo, lá de Star Trek, porque abriu as suas portas para todo mundo. Porque todo mundo, todos os mundos e todas as espécies desses mundos têm alguma coisa para acrescentar. A minha visão limita bastante a forma como eu entendo o mundo. Mas se eu trouxer para o meu convívio, para perto de mim, pessoas que têm características diferentes de mim, eu posso começar, por que não, a entender que uma pessoa preta sofre o que eu jamais vou sofrer. Se eu me relaciono com pessoas trans, não binárias ou agênero, por exemplo, eu vou entender que eu tenho muito mais vantagens que todas elas vão conseguir, por exemplo, um emprego. E que, na maioria das vezes, as pessoas não têm muita opção além de se colocar à margem da sociedade, com subempregos, moradias ruins, em lugares sem saneamento. Se eu não estender o meu olhar para os meus vizinhos haitianos, venezuelanos, nigerianos, bolivianos, eu jamais vou conseguir compreender o que é para eles viver em uma terra estranha e ser visto como alguém, por exemplo, que rouba os empregos de brasileiro. Mesmo isso sendo uma mentira, não é assim que a coisa anda. Porque são empregos, muitas vezes, que ninguém quer. Empregos muito pouco dignos, que pagam muito mal, ou que muitas vezes nem empregos são. São trabalho escravo. É só dar um Google, é só abrir o noticiário todo dia, né? Se eu não olhar pelo ombro e enxergar que o Estado falha com a grande maioria das pessoas, que não entrega políticas públicas que abrangem todos, eu não vou conseguir compreender como a população pobre e preta no Brasil está se tornando evangélica, por exemplo. Justamente pela ausência do Estado. E que muitos pastores mal intencionados, não todos, mas muitos, e milionários, cooptam essas pessoas com um discurso de inclusão. E não, eu não estou comparando as duas coisas. Só estou dizendo que se uma criação católica, no meu caso, pode me transformar em alguém que pratica intolerância religiosa,
Mesmo que eu nem seja mais católico. Entender que pessoas de culturas diferentes só fazem somar as nossas vidas e não subtrair é a grande lição que Star Trek nos deixa. Diversidade traz representatividade, como a gente tentou mostrar no programa de hoje. Quando a Whoopi Goldberg, lembra que eu falei com ela? Quando a Whoopi Goldberg, quando mais jovem, se vê na Aurora, isso diz para ela, se ela está lá, eu posso estar também. Eu também tenho o direito de estar lá. Se a oportunidade me for dada, se políticas públicas forem criadas, eu posso estar numa série de televisão ou estar numa seleção de elenco de uma série famosa um dia. Eu posso ser presidente, eu posso ser senador, eu posso ser o que eu quiser. Porque outras pessoas como eu ocupam esses espaços. Diversidade é inclusão, pois nos faz compreender quem é diferente. Aceitar os espaços que são direitos a todos, todas e todes. E também queremos acreditar, né, valorizar que isso traz um ambiente criativo, inovador, mais igual e mais possível. Diversidade, portanto, nos impulsiona como sociedade, nos torna mais fortes, nos torna mais aptos a sobreviver, nos dá mais possibilidade de criar meios para expandir a nossa convivência, para ir além da luta por espaço, por comida, da luta por emprego, nos impulsiona para as estrelas, indo quem sabe onde ninguém jamais esteve. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir o nosso vídeo, isso ajuda demais a gente. Também se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as novidades do canal. Dá uma olhada também nos nossos perfis nas redes sociais, descritas aqui embaixo, né, na descrição desse vídeo, e fala com a gente, né? Coloca suas opiniões, as suas ideias, vamos debater com respeito e tolerância. A gente se vê por aí. Vida longa e próspera. Haribo. A ficção científica ela é historicamente dividida em duas partes. As space operas, como Star Wars, por exemplo, John Carter e a Princesa de Marte, Duna, Fundação, aliás, uma série sensacional, visualmente incrível da Apple TV, e Flash Gordon, por exemplo. Essas séries, essas sagas, essas franquias têm como elementos civilizações extraterrestres grandes e conflitos, né? E além de muitos elementos de fantasia, tipo espada laser, teletransporte, blá blá blá. E também tem as ficções sociais, que discutem elementos mais sociais, mais antropológicos, como Gulliver, Admirável Mundo Novo. Aliás, fujam dessa série horrorosa. O livro é incrível, é meu livro de cabeceira, mas a série é horrível. O Lagosta, um filme incrível, e Star Trek.